Olá, igreja, seja bem-vindo a mais um culto na nossa igreja Batista Atitude aqui em Duque de Caxias. Eu quero fazer uma oração inicial para que a gente possa dar seguimento e começar esse momento de adoração, de louvar o Senhor e de nos aprofundarmos na palavra de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te pedimos que Teu Espírito Santo possa vir sobre nós, possa tocar no nosso coração e na nossa mente, que esse culto todos nós venhamos te adorar, te glorificar e te honrar. Que a gente venha te buscar e te adorar de todo entendimento e todo coração. Que acima de tudo, Senhor, seja feita a Tua vontade. Amém. Amados, nós estamos na segunda semana já fazendo culto online e eu tenho certeza que toda a igreja está ansiosa para irmos para o novo templo, para o novo espaço. Nós estamos fazendo algo promissor. Eu tenho certeza que vai ser um lugar impactante, um local onde nós iremos adorar o Senhor de todo o coração, com uma recepção excelente, um espaço excelente, e eu tenho certeza que você vai glorificar o Senhor com esse espaço que nós estamos indo nesse momento. Eu te peço que no nome de Jesus você seja um instrumento do Senhor, você possa compartilhar essa palavra, essa mensagem, manda o link para a sua célula, para aqueles que o Senhor te direcionar, para que a gente possa alcançar o máximo de gente possível. Amém? A gente vai dar continuidade, vamos fazer igual a semana passada, vamos fazer o culto todo direto, não iremos contar com a equipe de louvor nesse momento, devido à demanda, mas eu tenho certeza que nós iremos adorar o Senhor como igreja e como família. Esse momento eu quero te convidar a participar do momento de clamor. Se você tem um pedido de oração, que você possa colocar a mão no seu coração como um ato simbólico, eu quero clamar com você e por você, pelos seus pedidos, pela sua casa, pela sua família, pelos seus anseios, pelos seus sonhos. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao nosso coração e Ele vai estar à frente de tudo aquilo que nós precisamos e necessitamos. Amém? Pai, nós queremos te pedir nesse momento, no nome de Jesus, que o Senhor possa tocar em cada pessoa que essa mensagem irá alcançar. Quero te pedir, Pai, no nome de Jesus, que todos aqueles que estão passando por um momento de dificuldade, que perderam o seu emprego, que estão passando por uma realidade financeira muito difícil, que o Senhor possa fazer um milagre nesses lares, nessas casas. Quero te pedir, Pai, no nome de Jesus, por aqueles que se encontram enfermos, que Teu Espírito possa tocá-los e que no nome de Jesus eles sejam curados. Nós declaramos, Senhor, no nome de Jesus, que toda enfermidade caia por terra, que haja manifestação, Pai, milagrosa no meio do Seu povo, que o Seu povo seja um instrumento, Senhor, de manifestações do Teu reino, que eles venham presenciar e ser instrumentos, Senhor, de milagres, de cura, de libertação, de transformação. Quero te pedir, Pai, no nome de Jesus, que todo cativo venha a ser liberto. Nós declaramos liberdade sobre os cativos nesse momento. Quero te pedir também, ó Senhor, no nome de Jesus, que todos aqueles que têm uma causa na justiça, seja ela qual for, ou de qual motivo for, que o Senhor venha a ser o juiz justo, que o Senhor venha julgar toda a causa e venha declarar acerca da Tua vontade, Senhor, porque o Senhor vê aquilo que está em oculto e a decisão final é Sua. Então, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor possa julgar essas causas e determinar essas sentenças. Pai, aqueles que receberam uma sentença de morte por um médico ou algo do tipo, que eles venham ter esperança no Senhor e confiar que o Senhor tem a palavra final. Eu quero te pedir também, Senhor, no nome de Jesus, pelas famílias, pelos casamentos, que têm sido tão impactados devido a essa pandemia, devido aos ataques do maligno, da mídia, de tudo que tem acontecido no mundo de hoje. Quero te pedir, Senhor, que esses casamentos venham se alicerçar no Senhor, que eles venham ser renovados e transformados pelo Senhor. Pai, no nome de Jesus, venha restaurar essas famílias. No nome de Jesus, que essas famílias, Senhor, o marido e a mulher, eles venham olhar de um para com o outro como um primeiro amor, na primeira paixão, que eles venham, Pai, reanimar, reacender a chama desse casamento. Os filhos, Senhor, venham voltar a falar com os pais, com as mães, Pai, no nome de Jesus, que eles venham voltar ao lar e principalmente voltar aos Teus caminhos. Quero te pedir também, Pai, no nome de Jesus, pela nossa nação, que o Senhor possa estar à frente, possa nos livrar o quanto antes de todo esse vírus, de todas essas doenças, que a gente venha se reunir novamente em família, que venhamos estar todos juntos, sem mais se preocupar em máscara ou álcool em gel, qualquer coisa do tipo. Nós cremos que o Senhor tem o poder para todas as coisas. Quero te pedir também, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor leve a nossa igreja a uma nova direção, que a gente venha caminhar cada vez mais
tua vontade acerca daquilo que o Senhor espera, que venhamos ser guiados e direcionados pelo teu Espírito, que venhamos dar honra aos nossos líderes, que venhamos honrar os nossos liderados, que venhamos pastorear de todo o coração, Pai, e que no nome de Jesus venhamos experimentar um crescimento, uma amplitude do teu reino. Pai, no nome de Jesus eu te peço também que o Senhor leve a sua igreja ao mais profundo da intimidade no Senhor, que eles venham, Pai, experimentar coisas incríveis no Senhor e entender que todo o reino está disponível para aquele que busca, para aquele que crê. Que o Senhor nos leve aonde jamais conseguimos ir, Pai. Que venhamos experimentar essas coisas e sermos testemunhas do Teu poder e do Teu Evangelho. Eu te entrego esse momento em Tuas mãos, cada sonho, cada pedido, cada família, que o Senhor venha trazer o Teu reino sobre eles, que seja feita a Tua vontade, ó Senhor, é a nossa oração no nome de Jesus. Amém? Nós iremos nesse momento para o momento de ofertório. Provavelmente você que já ouviu alguma mensagem, ou já me ouviu fazer esse momento em alguma vez, você já sabe até o que eu vou falar nesse momento, que é um privilégio fazer parte do avanço do reino de Deus. É óbvio que a nossa fidelidade é um ato de fé. É muito fácil a gente ser fiel ao Senhor em várias áreas e esquecer de algumas. Mas quando somos fiéis ao Senhor por completo, principalmente na área financeira, nós somos capazes de experimentar coisas incríveis que apenas o Senhor pode fazer. Nesse momento, eu te convido a participar. Na tela vai estar aparecendo o QR Code, o Pix da igreja, as contas, para que você possa ser um instrumento. Como é bom fazer parte do avanço do reino de Deus. E você é um instrumento para isso. Nós temos toda a demanda das obras que a nossa igreja tem feito, desse novo espaço, desse novo tempo. E todo o trabalho que é feito pela nossa igreja, a sua fidelidade faz parte disso. Todos os funcionários, a nossa creche, o centro de reabilitação, nós somos só uma igreja. Por mais que estejamos espalhados ao redor do planeta, nós somos só uma igreja e nós temos esse coração. Então que você possa ser um instrumento de Deus nesse momento e não só ajudar a obra com a sua fidelidade, mas que também possa se sentir tocado para fazer uma oferta ao Senhor. Irmão, não leve esse momento como um pesar, não leve esse momento como um momento de dificuldade, ou falar, o pastor está se estendendo, ou qualquer coisa do tipo. Tenha um olhar profético, não ouça o maligno. Nós desperdiçamos o nosso tempo, nossos recursos com tantas coisas inúteis, com tantas coisas que não acrescentam em nada. Por que nós não entendemos o privilégio que é fazer parte do avanço do reino de Deus? Como é bom nós sermos um instrumento da manifestação do reino na vida de alguém. Eu contei um dia desses um testemunho que, graças a Deus, ele foi curado. Um pai de um amigo meu que me viu bebê, acompanhou todo o meu crescimento, foi uma vítima do Covid. Ele, infelizmente, teve que ser internado e ele teve que passar por todos os procedimentos. Um dia, o seu amigo de trabalho, que também é bombeiro, soube da sua internação e dirigiu durante 1 hora para que ele pudesse ir até o hospital para fazer uma visita, para que visse o amigo acamado e desse para ele força, liberasse fé sobre a vida dele. Quando ele chegou em casa, ele testemunhou para sua esposa o quanto foi bom ele ter ido fazer aquela visita. E ele se dispôs a, no dia seguinte, estar lá, dirigir mais 1 hora e voltar mais 1 hora. Quando nós fazemos algo que transforma ou impacta a vida de alguém, nós fazemos com prazer. A gente não se preocupa se a gente vai dirigir 1 hora, se vai voltar dirigindo mais 1 hora ou mais, dependendo do trânsito. A gente vê que o resultado final foi a transformação daquela vida. Então, no nome de Jesus, que você entenda esse princípio, que todo recurso que você deposita no altar do Senhor, o reino avança e vidas são transformadas. E você receberá o galardão disso, você receberá as bênçãos que estão disponíveis no Senhor. Então, que você possa fazer parte desse momento como instrumento de Deus. Nós temos o Pix da nossa igreja para facilitar, que é o Pix duquedecaxias@ibatitude.com.br. Pix duquedecaxias@ibatitude.com.br. Amém? Que o Senhor possa abençoar cada um de vocês, que no nome de Jesus jamais venha faltar o que comer, o que beber, o que vestir nesse momento, que todos os recursos sejam usados de maneira estratégica, com sabedoria e que não haja desperdício no nome de Jesus. Amém? Amados, nós vamos continuar e iremos nesse momento para o momento da palavra.
E eu quero fazer 2 pedidos para você. O primeiro é que você esteja com a sua Bíblia aberta. Nós iremos ler e discorrer todo o texto de 1 Coríntios 3. Nós leremos do capítulo 3, versículos 6 ao 15. E logo no término dessa mensagem, nós iremos participar do momento de ceia. Então nós iremos ceiar como igreja nesse momento. E como a ceia é um ato simbólico da comunhão e nós fomos direcionados pela palavra para que a gente faça esse momento até que o reino venha, até que Jesus de fato venha sobre nós e leve a sua igreja até o seu retorno, nós te convidamos a participar, não importa se vai ser com um pedaço de pão, de biscoito, de água, mas que você possa separar nesse momento todos os utensílios, as coisas que você vai utilizar para a ceia. Amém? Hoje nós iremos falar sobre crescimento. Essa palavra tem um enfoque total em crescimento. Por quê? O crescimento é algo muito importante e ele é desenvolvido na Bíblia. Ele pode ser um crescimento físico, figurado, e as Escrituras Sagradas relatam diferentes tipos de crescimento. Crescimento em tamanho, em número, em profundidade, em maturidade, em consciência, em sabedoria, em fé, em graça, em crescimento na palavra e crescimento no conhecimento. Além dos seres vivos, também há relatos de crescimento de nações, povos, governos, domínios, empresas, o que for, que podem crescer e prosperar ou minguar até desaparecer. No meio do povo de Deus, é Ele também que efetua todo o crescimento e nós vamos ler isso no texto de 1 Coríntios. Temos que ter em mente que não adianta crescermos em todos os sentidos tratados, como eu acabei de falar, e esquecermos do crescimento numérico. É muito importante a gente entender que nós devemos crescer sim, em sabedoria, crescer em fé, crescer em graça, crescer em conhecimento, crescer na palavra de Deus, crescermos como cristãos, crescermos de maneira natural, crescermos de maneira sobrenatural, mas principalmente em termos de um crescimento numérico. Em Mateus 28, nós aprendemos que Jesus envia o seu povo, envia para a grande comissão. E qual é a grande comissão? Ir e fazer discípulos de todas as nações. Nós devemos evangelizar as pessoas, batizando essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Jesus nos ensina que nós devemos ter sim o crescimento numérico, devemos levar o Evangelho a toda criatura, a todas as pessoas. Por isso eu te convido, vamos lá para o texto de 1 Coríntios, capítulo 3, dos versículos 6 a 15, a palavra de Deus diz assim, eu vou estar lendo na versão NVI. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja como cada um constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada porque o dia a trará à luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construir permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construir se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. O primeiro ponto que nós iremos ler e se aprofundar no tema crescimento é que para nós conseguirmos crescer, nós precisamos estar em Deus. Vamos voltar para a palavra. Os versículos 6 e 7 dizem assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento.
Se não estivermos em Deus, não entenderemos qual é a nossa função. Não entenderemos qual é o nosso propósito, qual é o nosso chamado. Todo ministério, toda ação, todo chamado ou qualquer outra coisa que façamos para o Senhor deve envolver o avanço do reino, ou seja, além da transformação, deve envolver conversão. Tudo que nós fazemos para o Senhor, nós devemos fazer para que pessoas sejam alcançadas, para que vidas sejam transformadas. Nós devemos ser um instrumento para isso. Do que adianta você ter um talento, cantar super bem, ser afinado, e isso não gerar vidas para o Senhor? Isso será apenas um enriquecimento e glorificação própria. O que o reino está ganhando com isso? Do que adianta você tocar super bem em qualquer tipo de instrumento, ser o melhor na recepção, as pessoas chegarem, você está apenas com um sorriso, você é o melhor que se destaca. Do que adianta ser a melhor célula, a célula que tem o melhor lanche, que tem o melhor louvor, a célula que tem a melhor imagem, a célula que tem o melhor nome, o que for, se isso não gerar vidas? Do que adianta ser a melhor igreja, a melhor célula, se não há conversão? Do que adianta você ser o melhor atleta, o bola de ouro, o melhor do ano, o que for, se isso não impactar a vida de alguém? Do que adianta você ser o melhor artista, o melhor pintor, o melhor ator, o que for, e isso não gerar transformação, o avanço do Evangelho? Do que adianta você ser o dono da maior empresa do mundo, o melhor empresário, o melhor supervisor, o que for, se qualquer coisa que você fizer não gere vidas para o reino de Deus, não gere conversão e avanço do reino? Como você tem utilizado o seu dom, o seu chamado para semear o Evangelho no coração das pessoas? Isso é muito importante entender, que tudo que o Senhor nos disponibilizou é para o avanço e crescimento do reino. Amado, Deus não vai liberar sobre você um crescimento, um dom, para que você guarde aquilo. Do que adianta você apenas crescer e ninguém em volta ser impactado com o seu crescimento? Ninguém em volta a crescer junto. Nós temos que ser pessoas que vão gerar transformação, vão gerar vidas. Nós temos que ser pessoas que vão olhar para o outro, para o próximo, e ter um olhar de fé, olhar como o Senhor vê e ver o potencial de cada um. Eu costumo entender e falar o seguinte: o chamado profético do Novo Testamento é a gente achar tesouro no meio do lixo, é a gente olhar para as pessoas e ver nessas pessoas o potencial que elas têm no Senhor, a bomba atômica que elas são em Jesus. Esses dias o pastor Josué falou algo incrível. Uma bomba atômica no meio do deserto não mata ninguém. Ah, como assim? Você está pensando em morte? Irmão, se olharmos com um olhar profético, sim. Porque nós devemos morrer para o mundo e nascer para Cristo. Se você é uma bomba atômica e é lançada no meio do deserto e não impacta nenhuma vida, não gera nenhuma transformação, do que adianta? Você é um potencial jogado fora. Do que adianta você ter todo esse potencial, todo esse talento, todo esse dom, toda essa capacidade, isso não gerar transformação na vida de ninguém? Isso não alcançar uma pessoa para o avanço do reino? Quando nós somos direcionados pelo Espírito, quando nós estamos aliançados e alicerçados nele, nós prestamos atenção nas coisas que estão acontecendo, no que o Espírito tem soprado. Nós prestamos atenção nas pessoas e somos instrumentos para que essas pessoas conheçam o Evangelho, conheçam a transformação. Gente, quantos testemunhos eu tenho dos lugares que eu passei e pessoas foram impactadas. Eu trabalhei numa loja, num shopping de Grife da Barra, ao qual toda a loja ela era entregue para Satanás, por isso que eu não vou falar o nome. Todo lugar que você imaginar da loja tinha algum trabalho lá. Tinha uma imagem colada, tinha uma bebida espalhada, e quando eu entrei eu não tinha consciência disso. Mas eu não vi aquela loja com um olhar de medo. Ai meu Deus, eu estou num lugar onde foi consagrado ao diabo, e aí eu não vou avançar, e aí eu vou ficar com medo porque ele vai atrás de mim. Não, eu olhei para aquele lugar e tive um olhar profético. Eu falei, é nesse lugar que eu vou ganhar almas, vidas para Jesus. E todos os dias que eu trabalhava lá, eu evangelizava todos aqueles que estavam ao meu redor. Todos os dias eu clamava por cada vida, por cada pessoa, desde o estoquista até o vendedor.
orava pelo estoquista, pelo gerente, pela família de cada pessoa que trabalhava, pelos lojistas, pelo pessoal da faxina, por todos. Eu clamava por essas vidas. E essas pessoas encontraram a palavra. Eu semeei na vida de todos eles o Evangelho. Eu orei por todos eles. Por quê? Porque eu estava atento naquilo que o Senhor queria fazer naquele lugar. Como você tem sido um instrumento de Deus no seu ambiente de trabalho? Como você tem sido usado pelo Senhor aonde você está, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, para que o reino venha avançar? Se você estiver em Deus, o que você fizer, não importa qual seja a área, qual seja a função, o chamado, o que for, você irá semear o Evangelho na vida das pessoas. Só quando nós estamos alicerçados em Cristo, nós somos morada do Espírito Santo, estamos atentos às vidas que precisam ser alcançadas pelo Evangelho. Eu vou dar o testemunho que aconteceu mais recente. Eu fui fazer uma viagem, fui surfar em Búzios, aqui no Rio de Janeiro. E aí, durante aquele momento na água, surfando, eu tive uma palavra de conhecimento para um menino que estava na água. E como a água estava muito lotada, tinha muita gente na água surfando, eu pedi uma direção ao Senhor. Eu falei, Pai, como que eu vou falar com ele algo que só ele tem que escutar para esse tanto de gente aqui que está em volta? Pode ser constrangedor para ele, eu não sei como ele vai receber a palavra. Então eu te peço, Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor me dê uma oportunidade de falar aquilo que o Senhor confirmou no meu coração, na minha mente para ele. E aí eu saí da água, porque ele já havia saído, fiquei ali ainda na praia, que eu não costumo fazer, eu simplesmente vou, surfo e vou embora, mas eu fiquei ali naquele dia aproveitando um pouco o dia, a praia, e eu decidi voltar para a água de novo. Quando eu voltei para a água, quem apareceu? Esse menino que o Senhor tinha me dado uma palavra. E aí, em um momento, eu consegui pegar uma onda, fiz ali uma manobrazinha que se destacou um pouco e ele veio falar comigo. Ele veio elogiar. Eu falei, obrigado, Senhor, porque eu entendi que essa é a oportunidade. Porque quando ele veio me elogiar, não havia mais ninguém em volta. E eu falei com ele, falei, cara, você já ouviu falar de palavra de conhecimento? Ele falou, não, nem sei o que é isso. Eu falei, então, cara, quando eu te vi, eu senti uma direção do Senhor, dele falando que ele sente saudade de você. Já tem um tempo que você não vai para a igreja, que você não o busca. E aí aquele jovem arregalou o olho, esse adolescente, ele ficou espantado e falou, como você sabe? Eu falei, pois é, o Espírito Santo está me revelando. E ele tem saudade do tempo que você o buscava, que você passava em oração com ele. E ele quer que você volte para esse momento, onde você possa buscá-lo de todo o coração, do seu jeito. Não precisa ser como as pessoas fazem ou imitar alguém, não. Ele quer que você seja sincero e natural. E ele ficou impactado com aquilo, ele ficou super entusiasmado. Ele falou, cara, o que você faz da vida? Eu falei, eu sou pastor. Ele, como assim você é pastor e está aqui surfando? Eu falei, irmão, o mais importante é o que Deus está falando com você. Então, eu entendi que não importa o que eu esteja fazendo, não importa onde eu esteja, qual é a função, qual o cargo, aonde eu estiver, eu entendo que eu posso ser um instrumento de Deus, eu entendo que eu posso levar o Evangelho e semear a palavra na vida de alguém. Ele foi tão impactado por aquela palavra que ele saiu da água, logo em seguida, depois que eu havia saído, ele saiu da água, procurou seus pais, falou com os pais o que havia acontecido e eles fizeram questão de ir até mim, conversar comigo e a gente ficou batendo um papo ali um tempo na areia. Você tem sido um instrumento de Deus para que pessoas sejam impactadas? Para que pessoas sejam transformadas? Quando eu trabalhei numa seguradora, eu também trouxe pessoas para o Evangelho. Eu trabalhava com uma menina que eu conheci, graças a Deus eu fui um instrumento, porque eu semeei a palavra nela, eu sempre aconselhava à luz da palavra. Ela aceitou Jesus, foi batizada, se tornou membro da célula e ela cresceu e multiplicou. Como você tem sido instrumento? O que você vai mostrar no grande dia? Quais são as pessoas que têm sido impactadas pela sua vida, pelo seu testemunho? Você tem feito essas coisas para alcançar vidas? A segunda coisa que nós iremos tratar nesse tema é que nós devemos discernir, nós precisamos discernir qual espírito nós iremos ouvir. Para você crescer, você tem que discernir quem você vai ouvir, qual espírito. Ou você vai ouvir o Espírito Santo, ou você vai ouvir o maligno. A decisão é sua. Muitos se enganam com a seguinte fala. Olha só, presta atenção. Uma igreja pode ser viva e estar crescendo
apesar de que o número de membros ou frequentadores não mudar. Se aqueles na igreja estão crescendo na graça e conhecimento do Senhor, submetendo-se à sua vontade para as suas vidas, individualmente e conjuntamente, essa é a igreja que está crescendo de maneira verdadeira. Ao mesmo tempo, uma igreja pode ter mais e mais pessoas frequentando seu culto semanalmente, ter grandes números e ainda ser espiritualmente morta, ou seja, número não quer dizer nada. Irmão, isso aqui é um sofisma. Quantas pessoas aderem a essa palavra mentirosa e acreditam nisso? Irmão, é óbvio que é importante você crescer no Senhor. É óbvio que número não quer dizer nada, mas não tem como você crescer no Senhor, você crescer na palavra, crescer em graça e conhecimento, e isso não gerar número. A matemática é a aferição de qualidade do serviço que fazemos. Se você faz algo bem feito, isso vai gerar resultado, isso vai gerar crescimento, isso vai gerar multiplicação. Vamos para alguns exemplos. Do que adianta você ter uma empresa onde todo o sistema está perfeito? Todo o método de atendimento, de embalagem de produto, de como o produto funciona, do preço, está tudo redondinho. Mas você não tem um cliente. Não faz sentido. Não faz sentido, toda a estrutura está perfeita, está tudo montado, tudo alinhado e aquilo não gerar um cliente. Do que adianta você ser um professor, você ter todo o conteúdo, toda a matéria, você ter todo o estudo, ser formado em todas as áreas possíveis do assunto que você dá aula e você não ter um aluno. E esse aluno não crescer, esse aluno não se formar, ele viver repetindo, do que adianta? Do que adianta você ser um médico, ter pós-doutorado, você ter graduação em tudo que é lugar e você não curar uma pessoa? Não adianta nada. A matemática é uma aferidora da qualidade do serviço que nós fazemos. Meu irmão, se você faz algo bem feito e você dá o seu melhor, aquilo vai trazer um resultado. É assim que funciona a vida, é assim que funciona a matemática. Amado, não se engane achando que buscamos o crescimento da igreja porque queremos aparecer ou qualquer coisa do tipo. Ah, não, eles querem crescer porque eles querem aparecer, porque quer ganhar seguidor, porque quer ganhar recurso. Não, meu irmão, o nosso pensamento funciona da seguinte maneira. Nós queremos ganhar vidas e queremos crescer, primeiro, porque isso é o que o Senhor Jesus nos ensina lá em Mateus 28. Segundo, porque não adianta eu ter o evangelho para mim e não impactar a vida de ninguém. Terceiro, a cada pessoa que é convertida, a cada pessoa que é batizada, é menos uma pessoa no inferno. É menos uma pessoa que é dependente químico, que está destruindo a sua família, traindo a sua esposa, seu marido. É menos uma pessoa que vai ser entregue às drogas. Essa é a nossa visão, por isso que nós queremos avançar. Vai dizer que você não fica feliz quando aquilo que você está fazendo para o Senhor, as pessoas estão reconhecendo e o número está crescendo. Do que adianta você ter uma célula onde toda a célula está muito bem organizada, estruturada, os discipulados, tudo certinho, mas ninguém está se batizando. Não tem uma multiplicação, não tem um visitante. Do que adianta estar tudo isso alinhado e isso não gerar fruto? Entenda, meu irmão, eu não estou falando para você que você tem que crescer para ontem. Eu não estou falando que você está fazendo algo errado e aí não está trazendo um resultado. O que eu estou falando é o seguinte, todo crescimento demanda de um tempo. Você não vai colocar uma semente numa terra, num vaso, aonde for, e aquela semente vai crescer do dia para a noite. Você precisa todos os dias cuidar daquela semente. Você precisa cuidar daquela vida. Você precisa preparar o terreno, regar, dar adubo, o que for necessário, mas é o Senhor que dá o crescimento. Agora, é óbvio que quando você faz um trabalho bem feito, você se doa por completo e você está atento a quem você tem escutado, Deus vai dar o crescimento e esse crescimento vai ser saudável. Se você ouvir apenas o maligno, você vai aderir a um monte de falas mentirosas e não vai se concentrar naquilo que o Senhor quer fazer. Meu irmão, o Evangelho não foi feito para você ser salvo e morrer em você. O Evangelho foi feito para se propagar. Jesus morreu para pagar o preço de todo pecado, para que todo aquele que nele crê
não seja condenado, mas seja salvo. Não foi para você crer, você ser salvo e o resto do mundo que se lasque, que vá para o inferno, não. Ele foi feito para que nós possamos voltar ao jardim, voltar à origem e adorar o Senhor de todo o coração, sem mancha, sem nada. Tenha em mente que ovelha sadia dá cria. Se você quer fazer um bom trabalho pastoreando os seus liderados, consequentemente, isso vai gerar um crescimento espiritual e numérico em seus liderados, nas suas ovelhas. Eu vou repetir para você gravar. Se você fizer um bom trabalho, pastoreando bem os seus liderados, as suas ovelhas, consequentemente, isso irá gerar um crescimento espiritual e numérico em seus liderados, nas suas ovelhas. Porque ovelha boa, sadia, ela vai dar cria. Se você faz um bom trabalho, você cuida bem da sua equipe, você cuida bem da liderança, isso vai trazer um resultado numérico também. Se você está num ambiente de trabalho e você não consegue cuidar bem da sua equipe, dos seus liderados, isso vai ter um resultado e uma consequência no seu desempenho. Se você estiver atento à voz do Espírito Santo, eu tenho certeza que você vai experimentar um crescimento. Agora, se você estiver atento à voz do maligno, você vai aderir a essas palavras, vai gerar amargura, ódio, depressão, um monte de coisas ruins no seu coração e não vai experimentar aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Nós somos instrumentos da manifestação do reino. Nós somos responsáveis pelo crescimento do reino. É óbvio que Deus dá o crescimento, mas se estamos aliançados nele, se estamos atentos à tua palavra, como nós acabamos de ler, um vai lá, semeia, outro vai lá, prepara a terra, outro vai lá e vai regar, mas é Deus que dá o crescimento. Nós devemos fazer a nossa parte para que Deus possa trazer o crescimento. Entenda, terceiro e último ponto, para vivermos o crescimento, o que a gente precisa? Entender que existe um galardão para aqueles que são canais do crescimento. Olha os dois últimos versículos que nós lemos, os versículos 14 e 15. Se o que alguém construir permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construir se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Além do Senhor nos ajudar a cumprir a função e o chamado que Ele nos concedeu, Ele ainda prometeu recompensa para aqueles que conseguirem gerar vidas para o seu reino. Meu irmão, imagina, o Senhor, Ele te ajuda, Ele vai te auxiliar, Ele vai te capacitar para você levar a palavra, levar o evangelho e gerar vidas. Além dele te ajudar, Ele ainda te promete um galardão, uma recompensa para essas vidas que serão alcançadas. Você está entendendo o quanto isso é importante? É importante ao nível de você receber uma recompensa. Toda pessoa que é alcançada pelo seu trabalho, pelo seu esforço, pela sua função, pelo seu testemunho, irá gerar frutos para você no dia da sua salvação. Além de sermos prestigiados, de passarmos a eternidade com o Senhor, ainda iremos experimentar dos frutos que Ele preparou para as vidas que iremos alcançar em seu nome. Meu irmão, nós somos privilegiados de passarmos a eternidade no Senhor, de escolhermos Cristo Jesus, assim como Ele nos escolheu primeiro, de passarmos a eternidade com o Criador, com Deus, com Cristo Jesus, com o Espírito Santo, livre de todo pecado, toda dor, toda doença, toda confusão, toda tribulação, toda conta, livre de todas as coisas ruins. E nós ainda iremos experimentar dos frutos que nós iremos colher pelas pessoas que foram alcançadas. Está vendo o quanto é importante gerarmos vida, crescimento? Vem cá, qual a estratégia que o Espírito tem te dado para a sua célula? Qual a estratégia que o Senhor tem te dado para o ambiente de trabalho que você está no momento? Qual a estratégia que o Senhor tem te dado para você experimentar e usufruir no grande dia do seu galardão? Agora, fique atento. O que fala no versículo 15. Se o que alguém construir se queimar, esse sofrerá prejuízo. É importante nós olharmos para esse versículo e entender o seguinte: nossas provas serão colocadas no grande dia como julgamento. O Senhor irá avaliar o que nós fizemos. Ele vai colocar em pauta todo o nosso trabalho e não teremos desculpa no grande dia.
Nós não poderemos usar nenhum tipo de desculpa esfarrapada, um jeitinho, porque nós estamos falando com aquele que é onisciente, onipresente. Irmão, não tem como enrolar o Senhor. Ele vai colocar tudo em nossa frente e vai avaliar aquilo que nós fizemos, que resistiu ao fogo, que de fato foi transformação, e aquilo que foi enrolação. Ele vai avaliar e nós iremos experimentar dos frutos que nós semeamos. Você tem que entender que o Senhor irá te dar todos os recursos para isso ser uma realidade na sua vida. O seu testemunho, ele irá gerar testemunho. Mas para isso você precisa abrir a boca e testemunhar. Como as pessoas que estão ao seu redor vão saber o que Deus fez na sua vida se você não falar? Quer uma palavra poderosa para alcançar a vida de alguém? Quer algo transformador? Conte o seu testemunho. Não importa, meu irmão, como seja o seu testemunho. O testemunho é o poder de Deus na sua vida, o que Ele fez em você. A teologia a gente pode pegar, estudar, aprender, vão ter várias vertentes, vários entendimentos. A pessoa pode olhar aquilo, ter outro pensamento. Agora ela não pode discordar do que Deus fez em você. A maneira que você fala, a maneira que você age, as coisas que você abriu mão, falam muito mais alto do que qualquer coisa que você estudou. Testemunhe. Use o teu estudo para incrementar o seu testemunho, para você ter argumento, para sanar a dúvida de alguém, para você ser um instrumento, mas abra sua boca e leve o Evangelho. Leve as pessoas à salvação, seja um instrumento para isso. Como nós concluímos essa palavra? Da seguinte maneira: hoje nós entendemos que precisamos estar em Deus para semearmos o Evangelho na vida das pessoas, que precisamos ouvir o Espírito Santo para frutificar e multiplicar a palavra na vida das pessoas, e que ainda nos foi garantido uma recompensa para cada vida, para cada salvação, por aquela obra, por aquele trabalho que nós fizemos. Eu quero orar nesse momento por você que quer ser um instrumento de Deus, que quer levar a palavra, o Evangelho para alcançar vidas. Eu quero orar por você nesse momento, para que você seja um instrumento da manifestação do reino de Deus. Eu quero orar por você, para que no nome de Jesus você comece a viver aquilo que o Senhor nos chamou para viver, levar a palavra e trazer um crescimento, para que a sua célula possa multiplicar, para que o seu empreendimento possa ser um instrumento, para que pessoas venham conhecer a palavra, para que o seu dom, o seu talento venham levar pessoas a conhecer o Evangelho, a serem salvas e transformadas. E para que no nome de Jesus você escolha o Senhor todos os dias, porque Ele olha para você e encontra algo bom. Ele olha para você nesse momento e encontra tesouro no seu coração. Por isso eu te convido nesse momento, para que você venha fechar os seus olhos e venha participar desse momento de oração. Pai, eu quero clamar pela sua igreja nesse momento. Quero clamar, Senhor, por aqueles que nunca tiveram a oportunidade de entregar a vida ao Senhor. Para que nesse momento o teu Espírito gere no coração deles, Senhor, ousadia, coragem, para que eles entreguem as suas vidas, Senhor, ao Senhor. E que no nome de Jesus, Pai, eles encontrem a transformação em Cristo Jesus e que eles encontrem a salvação em Cristo. Quero te pedir, Pai, no nome de Jesus, que essas pessoas que estão nesse momento entregando as suas vidas ao Senhor, que o Senhor possa gerar no coração delas certeza da salvação, que eles deem continuidade àquilo que eles estão orando nesse momento, aquilo que eles estão declarando, que a vida deles pertence a Ti, ó Senhor, que eles venham dar continuidade e venham confirmar num batismo essa oração. Quero te pedir também, Senhor, no nome de Jesus, por aqueles que estão afastados, por aqueles, Senhor, que precisam receber o Seu perdão, para aqueles que precisam voltar aos caminhos, para que o Senhor toque no coração deles e que eles voltem a ser uma bomba atômica em Tuas mãos. Quero te pedir, Pai, no nome de Jesus, que cada pessoa que ouviu essa palavra, essa mensagem, venham ser instrumentos da manifestação do Seu reino, do avanço e da propagação do Evangelho, para que eles venham anunciar e cumprir o ID a toda criatura. Pai, eu quero te pedir no nome de Jesus que o Senhor dê estratégia a essas pessoas,
Que no nome de Jesus o Senhor dê sabedoria e que eles estejam atentos à voz do Espírito, que eles não venham emprestar o ouvido ao maligno e ouvirem aquilo que o reino das trevas quer fazer contra a tua igreja, mas que eles venham ter sabedoria, que o Senhor declarou que a igreja irá vencer, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. Pai, eu quero te clamar no nome de Jesus, que eles tenham ousadia para levar a tua palavra, que eles venham testemunhar acerca daquilo que o Senhor fez na vida deles e através da vida deles, que esses testemunhos gerem testemunhos e que eles possam experimentar e glorificar isso, para que venham experimentar do galardão no grande dia. E eu oro e te glorifico, Senhor, no nome santo e poderoso de Cristo Jesus. Amém? Amados, a gente vai fazer o último momento do nosso culto, que é o nosso momento de ceia. Eu convido os irmãos e irmãs que irão participar desse momento, todos aqueles que já são batizados, que já mergulharam nas águas, possam participar, que vocês venham pegar ou o pão, ou o biscoito, ou qualquer coisa que venha simbolizar o corpo de Cristo, o pão, e a água, o suco, o refrigerante, o que for, que venha simbolizar o sangue que foi derramado. Por que nós sempre falamos desse momento para aqueles que são batizados, já desceram as águas? Amados, nós vemos na palavra que para nós experimentarmos algumas coisas, existem condições. Como assim? Para você ser salvo, a condição é você reconhecer Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, como o caminho, a verdade e a vida. Então, se você reconhecer Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, a consequência é a salvação. Então, a condição é você crer em Cristo. A condição para você cear é você se batizar. Por quê? Porque o batismo é a testificação da sua fé. Se você crê, você se batiza. Se você não crê, você não vai se batizar. Agora, a gente não está discutindo aqui da pessoa que aceitou Jesus e ela morreu e foi salva. Não, a gente está falando para o normal, para você que já tomou uma decisão, mas não agiu por completo. Para você que ainda não experimentou do batismo. Amado, nós vemos condições em várias áreas da Bíblia. Qual é a condição para o ato sexual para um casal? É o casamento, porque ali eles vão se tornar uma só carne, vão viver como família, vão experimentar da bênção do Senhor. Então nós vemos muitas coisas, as condições para experimentarmos algumas coisas e muitas coisas no Senhor. Então, a condição desse momento é você ser batizado, você testificar a fé em Cristo. Do que adianta você só comer um pedaço de pão, de biscoito, do que for, tomar do cálice, se não é isso que você acredita, se não é isso que você experimentou. Então, todo aquele que foi batizado irá participar. Agora, você ainda que não se batizou, que quer experimentar isso, que quer testificar a sua fé, ainda há tempo. Nós ainda iremos realizar batismos ainda esse ano. E eu tenho certeza que você irá se batizar, irá levar vidas para ouvir seu testemunho, irá receber o galardão, o crescimento que nós falamos hoje, que nós mergulhamos e aprendemos hoje. Amém? Nós lemos lá no texto de 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23, o seguinte, na versão NVI: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois, ele tomou do cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciarão a morte do Senhor até que Ele venha. Em memória de Cristo Jesus, eu os convido a que venhamos comer do pão nesse momento. Como igreja, eu te convido nesse momento a você pedir perdão dos seus pecados, a você reconhecer
o Senhor, reconhecer aquilo que você precisa, que você venha ter um ato profético nesse momento, aquilo que você precisa de um milagre na sua vida, que ao beber desse cálice você venha declarar que você irá experimentar desse milagre. Se você precisa de libertação em alguma área, ao tomar desse cálice, que no nome de Jesus você seja liberto. Tenha um ato profético agora, que não seja apenas uma ceia, que não seja apenas um momento, mas que seja um momento ao qual você experimentará algo sobrenatural na sua vida. Que no nome de Jesus você possa experimentar do milagre da nova aliança. Então, em memória de Cristo, com a certeza daquilo que o Senhor pode fazer e vai fazer em nossas vidas, em memória do sangue que foi derramado para purificar todo o pecado, eu te convido a beber do cálice, no nome de Jesus. Pai, eu quero declarar que a paz que excede o entendimento de Cristo Jesus venha sobre cada lar aqui representado, cada família representada, Senhor. Que no nome de Jesus, as consolações do Teu Espírito venham alcançar essas famílias representadas e todos que estão participando nesse momento. Quero te pedir também, Senhor, que o Teu amor, ó Deus Pai, venha para cada um deles e sobre cada lar, cada família representada. Que o Senhor possa nos dar uma semana abençoada, cheia da Tua presença, que venhamos ser os instrumentos da manifestação, do crescimento e avanço do Teu reino, que venhamos gerar vidas para o Teu nome. Quero te pedir, Pai, no nome de Jesus, que até o próximo domingo venhamos testemunhar tudo aquilo que o Senhor irá fazer. É o que eu oro e declaro sobre o Seu povo, no nome de Jesus. Amém. Amado, antes de encerrar, eu quero passar apenas os últimos avisos. Através das nossas mídias, Facebook, Instagram, através do WhatsApp, nós iremos falar quais serão as próximas direções. Se a gente já vai voltar ao culto, se nós iremos fazer mais um culto online, e você pode nos acompanhar através desses canais. Amém? Peço que você continue orando pela nossa igreja, por esse povo, e que você possa ser um instrumento do avanço do reino. Uma boa semana a todos, que Deus abençoe, no nome de Jesus. Amém.